Olá, boa tarde, meus alunos queridos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje, terça-feira, nós iremos fazer a revisão dos conteúdos da disciplina de História. Então, nós vamos iniciar, tá? Pegando o livrinho lá na página 85, onde nós falamos sobre as habitações indígenas, né? Durante a aula, nós vimos que as chamadas habitações indígenas são as ocas, né? O lugar onde os indígenas moram com suas famílias, um lugar bem amplo, bem espaçoso, certo? Um local também que é feito, a oca ela é feita de madeira, né? De palha e de cipó, palha ou folhas também, né? Mas aí no livro consta que é folhas, cipó e madeira. Certo? Nas aldeias indígenas também, elas são bem grandes, bem espaçosas por conta da família. A família indígena, ela é muito grande, né? E por isso ela tem que ser um espaço bem amplo, bem grande. E aí nós podemos observar também que os indígenas, eles são super criativos, né? Então, com toda essa criatividade indígena, eles utilizam, né, da própria natureza para construir a sua oca, né, a sua moradia. E quando eles vão construir a sua moradia, é necessário que várias pessoas, né, que vários indígenas, eles fazem um mutirão de indígenas para que possam construir a sua moradia, a sua oca, certo? E aí vocês podem observar na imagem do livro de vocês o local, né, a oca dos indígenas, o local onde eles moram, e ela pode ser de vários modelos. Ela pode ficar lado a lado, aí como vocês podem observar na imagem do livro. Ela pode ter o formato circular, né, em forma de círculo. Ela vai depender, ela pode ser poligonal, vai depender de cada criatividade indígena, tá? Então, as habitações indígenas é mais precisamente isso. É o local, é a casa, é a habitação, né, dos indígenas, onde eles vivem, né, onde eles passam muito tempo. E lembrando que nas ocas, né, nas aldeias indígenas, as ocas elas não têm durabilidade. Por isso elas não são como as nossas casas, que são passadas às vezes de pai para filho, né, hereditário. As ocas não, as ocas elas rapidinho elas se destrói, se desfaz com um período de chuvas ou com os ventos, né? Então ela não tem grande durabilidade por ela ser feita de madeiras, de folhas e de cipó, certo? Mas é um lugar bem aconchegante com certeza para os indígenas, tá? E aí nós podemos perceber também que a alimentação indígena, lá na página 90, ela é muito saudável, é muito rica em vitaminas, né? E aí os indígenas têm uma alimentação constituída da própria natureza, né? Eles se alimentam através dos animais, das frutas, das plantas que eles mesmos plantam, que eles mesmos cultivam, dos animais que eles fazem a caça, para poder ter essa alimentação saudável, certo? Além disso, os indígenas também, eles possuem várias formas de preparação dos pratos. O exemplo aí que está no livro de vocês, eles fazem todo um processo, primeiro de pisar o alimento, depois eles vão moquear o alimento, espremer, peneirar, né? Ralar, conservar, fermentar para poder assar, né? Tem toda uma preparação para esse alimento. Dentre a preparação dos alimentos, nós podemos ver também que eles têm várias formas, né, de fazer o alimento e de conservá-los, além dos utensílios, né, para a preparação desses alimentos, como vocês podem observar na imagem, como a cabaça, a cerâmica, o pilão, a uropema, que é onde aqui no Lago da Pedra nós vimos que as pessoas catam arroz com ele, né? E aí, então, assim, a alimentação dos indígenas, eles têm toda uma preparação, além de ser saudável, né? Que nós podemos ver que um dos componentes essenciais para a alimentação indígena é a mandioca. Inclusive,
Na própria carta de Pero Vaz de Caminha, ele disse que ele ficou impressionado como era que os indígenas, por não conhecerem o trigo, né, que é um alimento de origem lá da época dos portugueses, que eles utilizavam muito, como era que os indígenas, por não conhecerem o trigo, eles eram tão fortes, tão saudáveis, né, se alimentando apenas com a mandioca. E aí os portugueses foram percebendo que a mandioca ela é rica em vitaminas, fonte de energia dos indígenas, o que assim impressionou demais Pero Vaz de Caminha na sua carta. E aí, entre os principais alimentos que nós temos a mandioca, né, que também faz a farinha, né, tem todo o processo. Além disso, a mandioca também ela é rica em carboidratos, então isso fortifica e é muito saudável, né? Até os dias atuais nós utilizamos muito a mandioca, a tapioca, né? O beiju, nós conhecemos como beiju, nosso dia a dia no café da manhã, no lanche da tarde, uma delícia, né? E aí nós fazemos aquele recheio, fica a nosso critério. E além disso, também os alimentos consumidos um dos alimentos consumidos pelos indígenas, aí nós temos aí as verduras, os legumes, né, as frutas, as raízes, os peixes, né? A pipoca é um prato típico, o beiju, como eu já falei para vocês, né? O milho e também o peixe assado. Então, assim, a alimentação dos indígenas é super saudável, é bem equilibrada, né? É uma fonte de energia mesmo. E aí nós também podemos ver lá na página 96 um pouquinho sobre, mudando de assunto, mas ao mesmo tempo também envolvendo os indígenas, né? Nós falamos nas aulas anteriores sobre as expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras, né? Que durante o período pré-colonial, Portugal ele não tinha nenhum interesse pelo Brasil, porque nessa época ele estava ganhando muito dinheiro com o comércio que vinha lá dos produtos do Oriente, como a seda, os tapetes, né? Esses produtos, especiarias também, né? E aí, o que aconteceu? Como ele não tinha interesse, como Portugal não tinha interesse pelo Brasil, vieram, né, os ingleses, os franceses, os holandeses, os espanhóis para o Brasil para descobrir novas riquezas no Brasil. E aí Portugal se deu conta de que, como tinha outras pessoas no Brasil, ele não poderia deixar que essas outras pessoas se fixassem no Brasil, porque ele achava que era o dono das terras brasileiras. Então, automaticamente, ele enviou expedições, tá? Para que essas expedições pudessem, assim, procurar riquezas no Brasil. Por isso ficaram conhecidas como expedições exploradoras, tá? E aí também, uma das grandes riquezas dessa época era conhecido pau-brasil, que nós conhecemos até hoje, né? Por conta da sua tinta, que foi muito utilizada, e também por conta da madeira do pau-brasil, né? Uma madeira lisinha e por ser uma madeira muito resistente, tá? E aí, para que Portugal ele pudesse proteger as terras indígenas, né? Ele resolveu mandar as expedições guarda-costas. Acho que o nome já diz, né? Era uma expedição para proteger as terras brasileiras também, né? Evitando que os franceses, que queriam tanto dominar o Brasil nessa época, né? Se fixar no Brasil, evitando que eles viessem a contrabandear o pau-brasil, tá? Então, por isso que ficou conhecida como expedições guarda-costas, tá? Para proteger as terras brasileiras do contrabando dos franceses, que queriam roubar o pau-brasil, certo? E aí, essas expedições, comandadas por Cristóvão de Aques, porém, no litoral brasileiro era muito extenso, era muito grande. Então, assim, não tinha como ele tomar de conta de todo o território brasileiro, tá? E aí, para que ele conseguisse tomar de conta do território brasileiro, ele enviou seu irmão Martim Afonso de Souza com alguns colonos para que eles se fixassem no Brasil também e assim eles pudessem plantar no Brasil. Começaram as plantações,
começaram, trouxeram lá de Portugal animais, né, para que pudessem assim construir as primeiras vilas brasileiras, tá? Começaram a morar no Brasil, se fixando no Brasil, cultivando, cuidando para que os ingleses, os franceses, né, os espanhóis não viessem até o Brasil. Era uma defesa que eles fizeram. E todas essas expedições, elas ficaram conhecidas como as expedições, as primeiras expedições do Brasil. Todas essas expedições ficaram conhecidas como expedições exploradoras, porque tinham o objetivo de explorar todo o território brasileiro, certo? Então, esse é um resumo da nossa revisão, tá? Espero que vocês estudem, leiam bastante. Se vocês não compreenderam, releiam, leiam novamente. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no PV da tia, tá bom? Que eu estou disposta sempre a responder vocês, certo? Então, estudem. Essa foi nossa revisão de hoje. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima. Tchau!